No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma parte extremamente importante de nossa história: a vida e a obra de Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato foi um dos maiores escritores do Brasil e é considerado o pai da nossa literatura infantil, sendo responsável por boa parte das histórias que você provavelmente conheceu quando ainda era criança. E não para por aí. O autor também foi fazendeiro, promotor de justiça, empresário e um grande ativista de causas nacionalistas. Ele criou a primeira editora de livros em território nacional e chegou a ficar preso por alguns meses, acusado de questionar as decisões do Estado que, segundo ele, eram contrárias aos interesses da população. Além disso, recentemente foi levantado um debate apontando que a obra de Monteiro Lobato contém diversos elementos racistas que poderiam afetar a formação de milhões de crianças que têm acesso às suas narrativas, além de comprometer as contribuições que seus livros fizeram, fazem e ainda vão fazer para o enriquecimento de nossa cultura. Então fique conosco, porque a partir de agora vamos conhecer o lado oculto da história de Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, no interior do estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, data em que é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil em sua homenagem. O escritor tem origem em uma família de muitas posses, o que lhe concedeu alguns privilégios, como ser alfabetizado por sua própria mãe, Olímpia Lobato, e ter acesso a professores particulares durante esta primeira fase educativa. Monteiro Lobato também tinha uma grande quantidade de livros à sua disposição que faziam parte da biblioteca particular de seu avô, o Visconde de Tremembé, uma das figuras em que o escritor mais se inspirava. Ele passava boa parte de seus dias mergulhado nas histórias contidas naqueles volumes, o que, sem sombra de dúvidas, contribuiu e muito para o seu processo formativo. A maior prova disso é que, assim que ele passou a frequentar os colégios da região, já escrevia pequenos contos e artigos para os jornais dos grêmios estudantis. Mesmo assim, aos 13, o autor foi enviado para fazer os exames admissionais no curso anexo, um preparatório para o ingresso na Faculdade de Direito, e acabou sendo reprovado justamente na matéria de português. Dá para imaginar isso? Mas apesar da contradição, isso não foi um baque, já que Lobato tinha um grande talento para o desenho e seu verdadeiro desejo era ingressar na Faculdade de Belas Artes. Contudo, o destino e a família tinham outros planos para o escritor. No ano seguinte, ele refez os exames e foi aprovado, tendo que se mudar para a capital para continuar com seus estudos. Durante esse período, ele continuou escrevendo contos e produzindo artigos para jornais. Inclusive, foi nesta época que ele publicou o texto Rabiscando, que saiu originalmente no periódico Guarani e é a obra mais antiga do autor que foi preservada. Mas sua vida estava prestes a sofrer mais uma reviravolta. Em 1898, Monteiro Lobato perdeu seu pai, José Bento Marcondes Lobato, que padeceu devido a uma complicação pulmonar. No ano seguinte foi a vez de sua mãe, que não resistiu às graves consequências de uma depressão profunda. Assim, o escritor e suas irmãs ficaram sob a responsabilidade do avô, que passou a ser o seu representante legal. Com isso, a formação do autor, que antes era um desejo da família, uma preocupação com seu futuro, se tornou a sua principal incumbência, pois agora ele deveria se preparar para ser o sucessor do avô, o administrador dos negócios que iria receber de herança. Por isso, em 1900, Monteiro Lobato ingressa na Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, que atualmente pertence à Universidade de São Paulo, a USP. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, a entrada no curso de Direito não afastou Lobato da escrita, mas o lançou para esta área de uma vez por todas. Como ele mesmo disse, tentei arrancar de mim o carnegão da literatura, impossível. Só consegui uma coisa:
adiar para depois dos 30 o meu aparecimento. Literatura é cachaça. Vicia. A gente começa com um cálice e acaba pau d'água na cadeia. Logo no início da graduação, ele, junto com outros amigos, fundou a Arcádia Acadêmica, uma sociedade literária que se reunia para debater e publicar materiais sobre literatura e teatro. Ao mesmo tempo, Monteiro Lobato continuou escrevendo para jornais de modo especial para o 11 de agosto, boletim homônimo que era vinculado ao centro acadêmico do curso. Ele consegue se formar em 1904 e retorna para Taubaté, onde tem os primeiros indícios de sua veia empreendedora. Sua ideia era investir em uma fábrica de geleias, usando os recursos que dispunha nas fazendas do pai e do avô. Contudo, os planos precisaram ser adiados, já que no ano seguinte ele foi nomeado promotor público interino de Taubaté, algo que passou a consumir boa parte do seu tempo. Além disso, nessa época ele conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, a Purezinha, conhecida por ser o grande amor de sua vida. Ela era filha de um de seus orientadores da faculdade e morava em São Paulo, capital, o que exigia que ele viajasse com certa frequência. Eles se casaram em 1908, um ano após Lobato ser nomeado promotor em Areias, município que fica na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Apesar de manter algumas de suas publicações periódicas nos jornais, parecia que a vida de Monteiro Lobato já estava traçada e havia tomado um rumo diferente do que ele havia previsto. Seus filhos começaram a nascer. Ele ocupava um cargo público de grande relevância, ganhava bem, não tinha do que reclamar. Mas ainda lhe faltava algo. Foi só em 1911, depois da morte do avô, que a vida do autor sofreria uma nova guinada. Aquela que o jogaria de forma definitiva nos braços da literatura. Ele, juntamente com suas irmãs, se tornou o herdeiro de uma enorme quantidade de terras que dispunham de recursos suficientes para que ele abandonasse a carreira como promotor para se dedicar de forma integral às fazendas e à escrita, como veremos a seguir. Lobato se mudou com a família para Buquira, local onde ficava a sede das propriedades do avô. Esse foi o lugar em que ele se inspirou para criar a maior parte de suas histórias, incluindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a mais famosa de todas. Mais tarde, a região se tornaria um município que foi batizado em homenagem ao escritor. Assim que chegou no campo, Monteiro Lobato tentou aplicar algumas de suas ideias audaciosas e modernas para ampliar os lucros da produção. O principal negócio da família era o plantio de café, mas eles também tinham alguns animais. O escritor até teve sucesso nos primeiros anos, mas começou a enfrentar diversas dificuldades para as quais ele não estava preparado. O ápice dessas crises se deu em 1914, quando ele enfrentou vários problemas por conta das queimadas promovidas pelos trabalhadores rurais durante o inverno, que é bastante seco na região. Indignado, ele escreveu um artigo chamado Velha Praga e o enviou para ser publicado na seção Queixas e Reclamações do jornal O Estado de São Paulo. Nesse texto, ele fala sobre uma figura típica do interior que era preguiçosa, malandra e seria responsável pelo atraso do país. Essa era a descrição de Jeca Tatu, o primeiro personagem criado pelo autor a ganhar notoriedade a nível nacional. O jornal, percebendo o potencial do artigo, decidiu publicá-lo em outra seção, onde teria mais visibilidade, e a estratégia deu certo. A matéria gerou muita polêmica, tanto pelos que concordaram como pelos que criticaram a opinião do autor. Com isso, ele decide realizar uma nova publicação, Urupês, onde ele delimitou ainda melhor esse conjunto de características que pertenciam ao caipira Jeca Tatu. O artigo fez ainda mais sucesso e o ajudou a tomar uma importante decisão: vender a fazenda Buquira, que já estava enfrentando grandes dificuldades, para se dedicar integralmente à escrita. Isso aconteceu em 1916. Nesse mesmo ano, ele se mudou com sua família para o município de Caçapava, no interior paulista,
antes de se instalar na capital do estado no ano seguinte. Nesse período, ele passou a colaborar com a Revista do Brasil, uma publicação nacionalista que concordava bastante com as suas opiniões e teve a ajuda do jornal O Estado de São Paulo para desenvolver um projeto de pesquisa sobre o personagem folclórico do Saci, algo que contribuiu e muito para suas primeiras publicações literárias. Foi nessa mesma época que Monteiro Lobato, usando da notoriedade que vinha conquistando, publicou um famoso artigo criticando a exposição de Anita Malfatti, uma grande artista representante do movimento modernista no Brasil. Na ocasião, o escritor foi taxado de reacionário por se opor às mudanças que estavam sendo propostas pelo movimento, mas a sua crítica era algo bem pontual. As influências europeias enraizadas naquelas obras, algo que deixa ainda mais claro as inclinações nacionalistas do autor. Lobato tinha resistência a tudo que era importado e que poderia influenciar nosso estilo e estagnar o nosso progresso. Ele defendia que deveríamos criar a partir dos elementos oferecidos por nosso próprio país, em nosso benefício, ainda que muitos o acusassem de hipocrisia, por conta das influências que ele mesmo sofria pelo estilo e cultura norte-americanos. Foi assim que, em 1918, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil e se engajou ainda mais na defesa dos ideais que ele acreditava. Ele dava espaço para novos escritores, inclusive modernistas, desde que estivessem alinhados às suas convicções. A revista prosperou muito sob o seu comando, o que o permitiu criar uma linha editorial para publicar suas obras, já que até então todos os livros brasileiros eram publicados por editoras estrangeiras. Um dos seus primeiros lançamentos foi o Urupês, uma antologia de contos e crônicas que continha, dentre outras coisas, a história de Jeca Tatu, que mencionamos anteriormente. Lobato entendeu logo cedo que havia um grande mercado em potencial nessa área. Lembra da veia empreendedora? Além de reconhecer as potencialidades do setor, ele dispunha de várias estratégias de vendas que poderiam ajudar, como a distribuição de alguns exemplares, a criação de capas coloridas e chamativas e a venda em vários lugares, incluindo a visita de representantes nas escolas e nas casas, o que ampliava o mercado consumidor. Não demorou muito até que o autor fundasse uma empresa dedicada à primeira editora brasileira, a Monteiro Lobato e Companhia, que mais tarde se tornaria a Companhia Editora Nacional. Através dela, ele conseguiu lançar vários de seus projetos, como Cidades Mortais, Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, O Problema Vital, O Saci Pererê, resultado de um inquérito, baseado na pesquisa que mencionamos anteriormente, entre outros. O primeiro livro infantil do autor foi A Menina do Narizinho Arrebitado, lançado em 1920. Ele deu origem a Lúcia, que mais tarde ficaria conhecida como a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A obra foi lançada no final do ano para aproveitar as vendas do Natal e foi um sucesso absoluto de vendas. O êxito fez com que vários outros projetos fossem lançados no ano seguinte, como Fábulas de Narizinho, de 1921, O Saci, de 21, O Marquês de Rabicó, de 1922, A Caçada da Onça, em 24, O Noivado de Narizinho, também em 24, O Garimpeiro do Rio das Garças, em 24 também, e vários outros que compõem o enredo e os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A principal marca dessas obras é que elas faziam justamente aquilo que o autor tanto defendia: mostrar narrativas ligadas à cultura brasileira, recuperando seus costumes, ambientes, suas lendas e folclores, ainda que de forma simples, pois tinham como o alvo principal o público infantil. Dessa forma, Monteiro Lobato se tornou um grande nome no Brasil, tanto por suas obras, quanto pela forma que geria seus negócios, fazendo com que ele se tornasse um dos principais empresários do país. Isso fez com que ele tivesse bastante proeminência, inclusive na área política, chegando a se corresponder diretamente com Washington Luiz,
o último presidente eleito do período conhecido como República Velha. Foi assim que Lobato foi nomeado adido comercial nos Estados Unidos, enquanto realizava uma viagem para o país em 1926. Durante esse período, o autor ficou extasiado com o nível do progresso norte-americano. As indústrias, as estradas, a pesquisa, o comércio, a bolsa de valores, tudo era muito novo e avançado, e encantava o escritor que estava acostumado com as características coloniais do nosso país. Assim, ele decidiu se mudar para lá durante um tempo para aprender sobre estas coisas e levá-las para o Brasil. Sua principal conclusão foi que o nosso país precisava investir em ferro e petróleo, que seriam abundantes por aqui e em estradas, que seriam usadas para expandir o desenvolvimento e escoar os produtos. Sua campanha para exploração do petróleo ficou amplamente conhecida e é uma das precursoras da estatal Petrobras. Tudo isso estava alinhado aos seus ideais nacionalistas, que também eram defendidos por Washington Luiz e por Júlio Prestes, candidato que eles apoiaram nas eleições de 1930. Mas, como sabemos, naquela ocasião, o presidente foi deposto e Getúlio Vargas assumiu seu lugar, o que gerou uma grande indignação e diversos problemas para o escritor. Lobato continuava defendendo a exploração do petróleo e questionava as decisões impostas pelo Estado Novo. Em certa ocasião, ele chegou a enviar uma carta para o presidente relatando seu descontentamento, o que o fez ser acusado de incitação e o condenou a 6 meses de prisão. No entanto, ele cumpriu apenas metade da sentença, pois foi libertado diante do apelo de amigos e intelectuais. O autor passou a ser censurado depois disso e passou maus bocados com a morte de 2 de seus filhos. Ele faleceu no ano de 1948 ao lado de sua esposa, aos 66 anos. Mas nem isso foi capaz de encerrar as polêmicas em que o escritor esteve envolvido. Isso porque, mais ou menos nessa época, ele entrou em uma lista de autores proibidos pela Igreja Católica, já que nenhuma de suas obras defendia os ideais religiosos e ele era frequentemente acusado de ser comunista, algo que também enredou os problemas políticos que comentamos. No entanto, as críticas mais severas a Monteiro Lobato só viriam mais tarde, em um momento mais contemporâneo ao nosso. Seus livros foram acusados de conter diversos elementos racistas, desde falas e opiniões até personagens inteiros, como é o caso da tia Anastácia, funcionária da família do sítio do Pica-Pau Amarelo. Além disso, existem diversas fontes que apontam que Lobato era próximo de médicos e intelectuais eugenistas, isto é, de pessoas que defendiam uma espécie de darwinismo social para a purificação da raça humana e de escrever cartas e artigos que claramente contêm discursos preconceituosos que discriminam as pessoas de acordo com sua raça, etnia ou classe social. Nesse caso, uma das maiores preocupações é que as obras de Monteiro Lobato, por serem consideradas clássicos da literatura nacional, estão presentes em praticamente todas as escolas do Brasil, fazendo parte, inclusive, de projetos que visam ampliar o acesso à nossa cultura. Dessa forma, divulgar seu conteúdo seria consentir com a formação de novos indivíduos preconceituosos, perpetuando uma prática que já é bastante nociva a nós. Nesse sentido, surgem 2 pensamentos principais. Aquele que diz que o autor precisa ser lido no seu contexto, ou seja, Monteiro Lobato é fruto de seu tempo e por isso não pode ser abominado. E aquele que diz que, independente disso, é preciso ter cuidado com conteúdos desse tipo, especialmente porque ele é dirigido a crianças em formação, o que torna o assunto ainda mais complexo e delicado. Mesmo assim, não podemos negar que Monteiro Lobato foi uma pessoa bastante complexa e deixou várias contribuições para a nossa cultura. O autor ainda conseguiu viver várias transformações em vida, como foi o caso do personagem Jeca Tatu, que deixou de ser um caipira preguiçoso para se tornar um homem doente que ajudou a disseminar as campanhas de tratamento, vacinação e de políticas públicas para saneamento básico da época.
Mesmo que ele não tenha conseguido vencer as barreiras do preconceito racial, já existem várias reedições de seus livros que estão sendo relançadas e usadas nas escolas, aproveitando de toda a sua criatividade e inventividade para inspirar novas crianças que, assim como muitos de nós, poderão crescer com as peripécias da Narizinho, Pedrinho, Emília, toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Visconde de Sabugosa, então, nossa. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima.